Estamos ao vivo para todo o estado de Santa Catarina pelo SCC SBT e também pelo portal scc10.com.br, além das rádios Clube de Lages, Gralha Azul de Urubici, Cidade em Dia de Criciúma e Cidade de Tubarão, que em rede transmitem agora um conteúdo fundamental para que o eleitor vá direto ao voto em outubro deste ano. Iniciando com o primeiro debate, reunindo os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina nas eleições 22. Falamos direto dos estúdios do Grupo SCC, em Florianópolis, e, respeitando rigorosamente a legislação eleitoral, este debate está sendo transmitido com interpretação na língua brasileira de sinais e também dispõe do recurso de audiodescrição. Convidamos 7 candidatos cujos partidos têm representação na Câmara dos Deputados, conforme prevê a legislação eleitoral. Desta forma, estão aqui hoje e serão apresentados em ordem, conforme a disposição no estúdio definida em sorteio. Os seguintes candidatos: Jorginho Melo, do PL, Carlos Moisés, do Republicanos, Jorge Boeira, do PDT, Esperidião Amin, do Progressistas, Odair Tramontim, do Novo, Jean Loureiro, do União Brasil, Décio Lima, do PT. É importante esclarecer que os candidatos Alex Alano, do PSTU, e Leandro Brunhago, do PCO, não foram convidados para o debate porque seus partidos não elegeram representantes nas últimas eleições, mas serão sim entrevistados pelo Grupo SCC ao longo da cobertura das eleições deste ano. As regras deste debate foram definidas com os representantes de todos os candidatos em reunião realizada no último dia 1º. Os pedidos de direito de resposta serão analisados pelo nosso departamento jurídico e depois, então, colocaremos o encaminhamento para cada solicitação. Então, agora, a dinâmica inicial ficou assim. Inicialmente, todos os candidatos vão responder a uma pergunta diferente do jornalista Roberto Azevedo, que foi previamente gravada para cada candidato, e a ordem de resposta foi definida por sorteio. Os candidatos poderão usar parte do tempo de resposta para a sua apresentação inicial ao público. Muito bem. E o primeiro candidato a responder é Carlos Moisés. Cada candidato terá 1 minuto e meio para se manifestar. Vamos à pergunta do jornalista Roberto Azevedo. Candidato Carlos Moisés da Silva, o senhor começou o governo em 2019 sem base de apoio na Assembleia. Por conta disso, amargou 2 processos de impeachment, dos quais se livrou. Mas mesmo assim teve que fazer alianças com pessoas que queriam vê-lo fora do cargo. Alguns deles, inclusive, estão no debate aqui hoje. Lhe pergunto, a falta de costura política mais apurada é um dos grandes pontos fracos do candidato Carlos Moisés da Silva? Bom, Roberto, muito obrigado pela pergunta. Eu quero agradecer a oportunidade no SBT, por oportunidade de prestar contas, inclusive, de falar com os catarinenses, entrar nos lares, pedir licença a cada um, dizer que eu não fui um governador, um político marqueteiro, enfim, não fui um político de jogar para a plateia. Então, na verdade, tudo que a gente tinha de investimentos, até mesmo em publicidade, nós trabalhamos para mudar a vida dos catarinenses. Foi isso que nós fizemos nos últimos 3 anos e meio. E avançamos muito em educação, temos investimentos históricos na área de educação, temos investimentos históricos, colocamos armas do FBI na mão das nossas polícias, aquilo que a gente só via em filme, a gente colocou nas mãos das nossas polícias, temos o menor
índice de criminalidade violenta do país dos últimos 14 anos, a série histórica da própria Santa Catarina. Enfim, avançamos em infraestrutura, em desenvolvimento social, em todas as áreas. E o catarinense passou a conhecer esse governador, que era desconhecido lá em 2018, quando foi escolhido pelo povo catarinense, e obviamente que não tinha esse relacionamento político. As pessoas que estão comigo hoje, mesmo aqueles que estiveram no governo, saíram, hoje são oponentes, ou aqueles que resolveram se juntar a mim, especialmente, concordam com a forma do nosso trabalho. Distribuir recursos para todos os municípios, indistintamente de bandeira político-partidária, não olhar a geografia das urnas, não olhar a distinção partidária para contemplar o cidadão, colocar dinheiro nas cidades, que é efetivamente o que nós estamos fazendo. Muito bem. Agora a pergunta é para o candidato Gé Loureiro. Candidato Gé Loureiro, o senhor foi reeleito 4 vezes vereador em Florianópolis e 1 vez prefeito, inclusive em primeiro turno. Mas antes de começar a pré-campanha, para buscar aliados, o senhor sinalizou que não pretende concorrer à reeleição caso seja eleito governador. Isso tem alguma relevância para o eleitor ou o senhor está sinalizando que não pretende concluir o mandato caso seja o escolhido em outubro? Antes de responder a sua pergunta, eu peço licença para me apresentar a todos que vivem em Santa Catarina. Sou Gé Loureiro, fui prefeito eleito e reeleito em primeiro turno em Florianópolis. Tenho 49 anos, nasci em Florianópolis, lá no Morro da Coloninha. Eu sou casado com a Cíntia, tenho 4 lindas filhas, fui formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, também me formei em Administração pela Univale e fiz mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal. Na minha vida política, eu comecei muito jovem, ainda no Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal. E ainda cedo, aos 19 anos, fui eleito vereador mais jovem de Santa Catarina. Passei por 4 reeleições, tive a oportunidade de ser deputado federal, onde conheci muitos caminhos de Brasília, deputado estadual, presidente da Fátima, prefeito 2 vezes, sou candidato a governador, tendo como vice Heron Giordani e João Raimundo Colombo como candidato ao Senado. Mas sou um político de atitude, acordo cedo, trabalho muito, durmo tarde, me dedico muito a todas as causas. Quero dizer que, no estado que se encontra Santa Catarina, me senti na obrigação de ser candidato, para mudar o que está aí. Me coloquei como uma cidade que defendi muito, trabalhei muito e vou continuar trabalhando por Santa Catarina, no desejo de todos os catarinenses de transformar sua vida para melhor. Muito bem. Agora a pergunta será dirigida a Décio Lima. Candidato Décio Lima, em 2018, o senhor segurou o piano nas costas quando ninguém queria ouvir falar em PT em Santa Catarina. Mas como o nosso estado é conservador e muito bolsonarista, eu lhe pergunto, o senhor vê alguma mudança na eleição deste ano que possa lhe favorecer? Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Queria cumprimentar o Prisco, os candidatos, o povo de Santa Catarina, nesse momento que consagra um processo importante para o Brasil e para o nosso Estado na defesa da democracia. Eu, na verdade, continuo carregando a luta que estamos fazendo no Brasil e em Santa Catarina. Uma luta visivelmente que tem lado. Eu sou aqui o único candidato do presidente Lula, quando também fui em 2018. Entretanto, neste momento é visível de que a verdade está sendo desnudada nos acontecimentos do nosso país. E principalmente com efeitos extremamente agressivos na vida do povo brasileiro e do povo de Santa Catarina. O povo catarinense não suporta mais o custo de vida, o derretimento dos direitos, a bomba de gasolina, a prateleira do supermercado, enfim, a vida que infelizmente foi transformada para pior no Brasil e em Santa Catarina. Eu, portanto, estou aqui representando a esperança do Brasil e de Santa Catarina para que nós possamos construir um novo horizonte para todos nós. Muito bem. A pergunta agora de Roberto Azevedo para Jorge Boeira. Candidato Jorge Boeira, o seu partido, PDT, deixou a Frente Democrática porque o senhor queria disputar o Senado. Agora, sem nenhum aliado,
sem nenhuma chance de compor com a esquerda em Santa Catarina. O senhor acredita que possa fazer uma proposta de governo ou apenas servir de palanque para o candidato Ciro Gomes à presidência? A nossa proposta é uma proposta corajosa, é uma proposta de independência, é uma proposta de protagonismo. O PDT, ele traz uma candidatura com um cidadão com perfil diferente, que vem de uma família simples, um engenheiro mecânico, iniciou um microempresário. Hoje nós temos 3 empresas que administramos com a nossa família, com apoio de mais de 1.000 colaboradores. Estive deputado federal com compromisso muito firme na educação pública. A gente deu conta dessa tarefa quando garantiu a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, com os campi de Joinville, curitibanos, de Araranguá, com cursos de matemática, física, na tecnologia da informação, engenharia, medicina. Portanto, o que fiz da educação no estado de Santa Catarina, eu posso fazer no governo do estado. Aliás, porque esse é o meu perfil empreendedor. Eu não sou o cara só da gestão, eu sou o cara da transformação através da inovação. E o que eu quero, de fato, é mudar a vida das pessoas e que todos os trabalhadores de Santa Catarina possam ter a panela cheia. Muito bem. Agora é a vez de Odair Tramontim. Candidato Odair Tramontim, o seu partido parte da premissa que não faz alianças com outras siglas que não tenham a mesma linha programática ou a mesma ideologia. Está difícil conseguir aliados para o novo. Pergunto, isso não vai ser uma trava, um grande problema na hora de compor com outras siglas na Assembleia ou mesmo para compor o governo do Estado? Boa noite a todos os catarinenses. É uma satisfação ter essa oportunidade, que é a única em que o Partido Novo se coloca numa condição de igualdade, já que é o único partido que não usa dinheiro do fundão eleitoral. Eu preciso, então, por ser o único estreante, me apresentar aos catarinenses. Eu sou filho de agricultores lá do extremo oeste de Santa Catarina, que sempre estudando em escola pública, cheguei à Universidade Federal de Santa Catarina, onde me formei em Direito, e passei no concurso para promotor de justiça imediatamente após, me fixando no Vale do Itajaí, Blumenau, onde moro há 33 anos e sou professor universitário. Nunca participei de atividade política alguma, é pela primeira vez que eu estou me filiando a um partido político, porque cansei de combater o crime, de combater a corrupção e me senti como a polícia que fica enxugando o gelo. E saí do combate às consequências e vim para as causas da corrupção, porque o nascedouro da corrupção está no jeito de fazer política. Encontrei no Partido Novo um partido diferente, um partido que tem ideias que coincidem com as minhas e, sobretudo, que coincide com as do cidadão comum. Então, me apresento nessa condição e não tenho medo de administrar sem aliança, porque assim faz Adriano Silva, o nosso único prefeito em Joinville, assim faz Romeu Zema em Minas Gerais, que aprovaram reformas importantes, administrando com transparência, com honestidade e com decência. E é isso que eu represento aqui nessa candidatura. Muito obrigado. Agora, Roberto Azevedo questiona Esperidião Amin. Candidato Esperidião Amin, o senhor foi 2 vezes governador do estado e se candidatou mais vezes ao cargo. Qual é a sua estratégia, qual a novidade que o senhor pretende apresentar para o eleitor de Santa Catarina para mostrar que tem uma nova versão para a gestão do estado e não é mais do mesmo? Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar os demais candidatos. Quero saudar com muito carinho e emoção o povo de Santa Catarina neste primeiro passo do momento mais importante da democracia, que é a comparação e o voto. E quero dizer um muito obrigado pela confiança dos partidos que coligaram com o nosso, Progressistas. Quero saudar o meu companheiro de chapa, Darírio Beber, o nosso candidato a senador, Kennedy Nunes, e os partidos, PSDB, em federação com o Partido Cidadania, e o PTB, e dizer ao povo catarinense que posso resumir numa frase: quero colocar a experiência
e aquilo que aprendi, porque nos meus interlúdios, ou seja, no momento em que não exerci mandato, eu fiquei na escola, estudando e como professor. Foi aí que eu consegui fazer o meu doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento. E quero aplicar a experiência daquilo que fizemos, e fizemos de bom, e não foi pouco, nos campos da educação, da agricultura, da saúde, do meio ambiente, da logística de Santa Catarina para fazermos o melhor e o melhor. Muito bem, colega Roberto Azevedo agora se reporta a Jorginho Melo. Candidato Jorginho Melo, o senhor fez toda a sua pré-campanha em cima do capital eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem, vocês são do mesmo partido, mas lhe pergunto, o seu problema não seria o mesmo caso eleito do presidente Jair Bolsonaro, que fez uma campanha sem apoio de partidos e teve que depois fazer muita composição para governar o país? Muito bem, muito boa noite. Quero cumprimentar e me apresentar mais uma vez ao povo de Santa Catarina. Eu sou Jorginho Melo, sou do oeste de Santa Catarina, sou advogado. Trabalhei desde cedo, vendia sonho, paçoquinha, pé de granfino. Tive carteira assinada com 12 anos, no Painhocelli. Fui vereador, fui deputado estadual, fui presidente da Assembleia, fui deputado federal e hoje sou senador. Honrosamente escolhido por 2 vezes o melhor senador do Brasil. Quero dizer, Roberto, de que o presidente Bolsonaro faz um governo focado em resolver as grandes mazelas do país. Eu não tenho dúvida que aqui em Santa Catarina, com o respeito que tenho, com o tratamento que tenho dado a todos os partidos nessas composições, e sendo o candidato do presidente Jair Bolsonaro, do PL, do 22, eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um grande governo, um governo que será um governo de resolver as pendengas que estão na fila por muitos anos e ninguém resolve. Não é para quê? Não é porque eu quero ser governador, é para que eu quero ser governador. Para acabar com muita coisa que até então ninguém terminou, ninguém resolveu. E o povo de Santa Catarina tem pressa. É por isso que eu me apresento respeitosamente para ser governador de Santa Catarina. Muito bem. Encerramos este primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Em alguns minutos, voltamos com o segundo bloco. Grupo SCC, direto ao voto nas eleições 22. Este é o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Estamos ao vivo no SCC SBT e também portal SCC 10 e também nas redes, nas rádios Clube de Lages, Gralha Azul de Urubici, Cidade em Dia de Criciúma e Cidade de Tubarão. Lembrando que este é o primeiro debate realizado em 22, o pontapé inicial da corrida eleitoral. Neste segundo bloco, teremos uma dinâmica diferente. Vamos a um vídeo que vai explicar as regras. Confira. Cada candidato pergunta para candidato com um tema livre. O candidato que faz a pergunta vai escolher quem vai responder. E depois terá direito à réplica. E o outro candidato, à tréplica. Todos só podem perguntar e responder uma vez, definindo a ordem por eliminação. A sequência das perguntas foi definida por sorteio. Desta forma, a dinâmica será de 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 45 segundos de réplica e 45 segundos de tréplica. Muito bem, sorteio prévio realizado momentos antes aqui do debate. O primeiro candidato a perguntar é Esperidião Amin. O candidato pergunta para quem?
Pergunto para o governador Carlos Moisés. 30 segundos. Sobre saúde. 30 segundos. Nós todos vivemos, cada um de nós cumpriu ou procurou cumprir o seu papel, especialmente na pandemia. E como eu vou falar sobre saúde, e sou coautor do projeto da telesaúde, que já foi aprovado na Câmara, está sendo remodelado no Senado, eu pergunto ao governador Carlos Moisés, o que o senhor fez, permitiu fazer, faria diferente ou não faria daqui para frente? Ok. Com a palavra. Bom, candidato Esperidião, saúde é um tema palpitante na nossa gestão. Nós que enfrentamos a pandemia depois de termos pago uma dívida de mais de 600 milhões de reais, quase R$1 bilhão, que foi deixada no governo anterior para que nós enfrentássemos o pagamento dessa dívida. Fizemos o pagamento, enfrentamos a pandemia em 2020 com essa dívida quitada, saímos de 500 e poucos respiradores, 540 respiradores, para 1.500 respiradores, mais de 1.546 respiradores. Conseguimos ter a menor taxa de mortalidade do Brasil, ou seja, a melhor experiência em saúde está em Santa Catarina. A melhor experiência por quê? Porque nós temos a menor mortalidade, mas não deixamos de cuidar da vida das pessoas. Temos o menor desemprego, a menor taxa de desocupação do país. Os números por si falam. Portanto, nós não temos ainda a saúde que nós sonhamos para Santa Catarina, mas nós criamos a política hospitalar catarinense, que hoje investe em todos os hospitais, em mais de 170 hospitais de Santa Catarina. Avançamos com investimentos de toda sorte nos hospitais próprios de Santa Catarina, com projetos importantes. Nós não temos a saúde que nós sonhamos, mas do que tinha para aquele momento, nós saímos vitoriosos e mesmo assim não deixamos de trabalhar com todos os hospitais, inclusive aqueles que não são próprios do Estado, para avançar em saúde e atender os catarinenses. 45 segundos de réplica. Como eleitor que fui e serei do presidente Jair Bolsonaro, agora acompanhando o meu partido, que em 2018 teve outra posição, mas isso não me impediu de votar em Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno em 2018, eu, em primeiro lugar, gostaria que o senhor nos explicasse como é que foi a atuação do governo do Estado entrosado com o governo federal e o que faltou fazer. Porque todas as vacinas, ao contrário de algumas excursões a São Paulo e outros territórios, foram adquiridas e disponibilizadas pelo governo federal. E eu não consigo entender, por exemplo, por que o Hospital Marieta Conder Bornhausen, que tem um prédio maior do que o antigo, não está atuando no prédio novo. 45, tréplica. Essa gestão da saúde foi feita a várias mãos. Parceria realmente com o Ministério da Saúde, que comprou as vacinas, e o governo do Estado tinha a tarefa de distribuí-las e armazená-las em ambientes frios o mais rapidamente possível. E assim o fizemos. As vacinas chegaram em todos os rincões de Santa Catarina, conseguimos vacinar a população e hoje, se compararmos em número de casos ativos, por exemplo, quando tínhamos 14 casos ativos durante a pandemia, nós perdíamos mais de 85 catarinenses por dia. Hoje, com 14 mil casos ativos, o mês passado, nós perdíamos de 2 a 3 catarinenses por dia. Ou seja, isso funcionou, nós interiorizamos as ações em parceria com os municípios também, com as salas de vacinação, em parcerias com as secretarias de saúde dos municípios. Portanto, foi exitosa o nosso enfrentamento da pandemia. Ok. Candidato Décio Lima, dirige a pergunta a quem? Jean Loureiro. Candidato 30 segundos. Obrigado. Candidato Jean, você lançou sua campanha em um evento lá na cidade de Chapecó, tendo como seu coordenador da campanha o prefeito João Rodrigues. Junto uma foto expressiva sua com o Jair Bolsonaro. Como é que você avalia a ação do presidente Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina? Candidato Décio, primeiro, eu acho que um governador tem que ser aliado do presidente da República. Eu, como governador, vou trabalhar ao lado do presidente que for eleito. É assim que tem que ser. Não adianta eu me manifestar contrário, brigar, xingar, porque isso não satisfaz o catarinense ficar brigando com o presidente da República. O importante é trabalhar de maneira conjunta.
cobrar de maneira que isso efetivamente possa ser realizado, realizar parcerias para que possa acontecer. Eu fiz assim como prefeito. Como prefeito, eu busquei parceria do governo anterior ao governo Bolsonaro, busquei parceria com o governo Bolsonaro, e com isso eu fiz 2.000 obras em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de transformar a educação. A educação que estava numa situação precária, hoje nós reformamos todas as escolas, construímos novas escolas, criamos projetos novos. Na educação, passamos a ser a saúde com a melhor atenção básica entre todas as capitais do Brasil. Ou seja, nas parcerias conseguimos crescer. E é assim que a gente vai trabalhar, vai continuar fazendo, tendo um Estado que elimine burocracia, um Estado que possa realizar, e eu não tenho dúvida que, independente de quem for o presidente, eu vou estar do lado, trabalhando para Santa Catarina ganhar cada vez mais. E a população sabe e quer um governador que jogue junto com o presidente, para que Santa Catarina possa crescer, possa vencer e possa se desenvolver. Prefeito Jean, o senhor está do lado do Bolsonaro e há uma comparação muito clara do resultado que o Bolsonaro deixou de fazer ao povo catarinense e o resultado que nós construímos em Santa Catarina no período do governo do presidente Lula. Eu quero retomar esse passado num processo esperançoso para o futuro. Um governo que abriu 4 novas ampliações da Universidade Federal de Santa Catarina, que construiu 325 escolas, pré-escolas, que duplicou a BR-101, que fez um processo de indução do desenvolvimento e de inclusão social como nunca na história do povo catarinense. Ok. Bom, estou aqui para fazer uma eleição para governador do estado de Santa Catarina. A avaliação do eleitor, ela é soberana. Agora, não é porque o eleitor vota num candidato a presidente que ele é obrigado a votar no seu candidato a governador. Porque eu vou governar com um presidente, seja ele qual for. Eu quero governar para fazer obras. Eu quero governar para fazer parceria com o governo federal. Eu quero dizer que se o prefeito João Rodrigues, que é meu coordenador, tem a opção dele, eu respeito, e ele faz isso com muita qualidade. O trabalho dele porque acredita. E eu, como governador, tenho que trabalhar em conjunto com qualquer presidente. Por isso, nós vamos mudar cada vez mais a saúde, a educação, a vida das pessoas. Quero ser governador, para um lado do presidente, poder mudar a sua vida para melhor. E você pode contar com isso. Muito bem. O candidato Carlos Moisés pode perguntar a qualquer um, menos Jean Loureiro. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o candidato Décio. Na nossa gestão, a cada 5 minutos, um novo emprego se abre em Santa Catarina. Um trabalhador assina a carteira. Nos últimos 3 anos, nós geramos mais empregos do que os 8 anos do governo anterior, aliado à força do empreendedor catarinense. Nós temos a menor desigualdade do país, está aqui em Santa Catarina, e já investimos mais de 6 bilhões nas cidades. Para o desenvolvimento econômico, qual é o seu projeto para Santa Catarina? Primeiro, acreditando o retorno do presidente Lula, porque esse diagnóstico que você coloca em Santa Catarina, que tem efeitos da economia do nosso país, ele traz um outro retrato. O retrato, Moisés, de nós estarmos convivendo neste momento com 500 mil de catarinenses na vulnerabilidade alimentar, aliás, passando fome, de outros 1.350.000 catarinenses que, neste momento, não têm as 3 refeições por dia. Um estado, Carlos Moisés, que é o 6º PIB do Brasil. Um estado que poderia ser muito diferente se nós tivéssemos um conjunto de políticas que induzisse o desenvolvimento que é próprio do povo catarinense, do micro pequeno empreendedor, da agricultura familiar, com crédito subsidiado, com um conceito de governo que discutisse com toda a sociedade a forma de garantir o processo de indução do desenvolvimento econômico. Além disso, um governo que garantisse uma relação como eu vou garantir com o próximo presidente da República. Uma relação próxima, que você sabe que eu tenho, de uma vivência de 40 anos junto com o presidente Lula,
para que nós possamos retomar as políticas de infraestrutura aqui em Santa Catarina. Candidato Moisés? Bem, Décio, aqui em Santa Catarina nós temos a menor desigualdade do país, o menor desemprego, estamos praticamente a pleno emprego. E é importante dizer que durante essa pandemia, que trouxe e deixou muitas sequelas, nós cuidamos da vida dos catarinenses. É possível que um de nós não estivesse aqui se não tivéssemos cuidado da vida dos catarinenses, mas também não descuidamos da economia do nosso estado. Avançamos em investimentos e temos projetos históricos, inclusive, de transferência de renda durante a pandemia para os mais necessitados. O SC Mais Renda também, que é um outro programa importante para os empresários. Socorremos as empresas durante a pandemia e conseguimos fazer com que o nosso estado não parasse de crescer. Essa foi a nossa ação no momento tão duro que todo o mundo, o planeta, viveu durante a pandemia. Muito bem. Vamos. Décio, vamos lá? Olha, eu acredito que falta mais, Moisés. Visivelmente falta mais. O período do presidente Lula, só na duplicação da BR-101 Sul, considerando a ponte Anita Garibaldi, nos investimentos que foram realizados ali no nosso governo federal, nós nos permitimos um crescimento de 9 bilhões no PIB de Santa Catarina, dados da Fiesc. Portanto, falta muito mais para Santa Catarina. Eu tenho dito e ouvido das pessoas dizerem que esse estado é um estado bolsonarista, que o povo de Santa Catarina gosta de Bolsonaro. Mas, na verdade, Bolsonaro não gosta de Santa Catarina porque é um governo ausente na vida do povo catarinense. Candidato Jean Loureiro, pergunta. Pergunta Espiridião, hein? Perfeito. Candidato, eu fui prefeito de Florianópolis 2 vezes, até março desse ano. O senhor foi prefeito de Florianópolis em 1975, há 47 anos. De lá para cá, o mundo mudou completamente. Florianópolis passou a ter mais de 500 mil de habitantes. O estado de Santa Catarina mudou. O Brasil e o mundo mudaram. Qual é, na sua opinião, quais são os maiores desafios das grandes cidades e das áreas rurais? E qual a sua proposta para a mobilidade urbana? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer ao candidato Jean Loureiro que ele tem as mesmas décadas de experiência que eu tenho. Porque durante o período em que eu não exerci mandato, eu não fui comissionado de ninguém. Não pedi emprego para governo nenhum. Então eu fui estudar. Voltei para a universidade como professor e aluno, até nos encontramos na Universidade Federal. Então eu me atualizei. Fiz doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento, coroando um mestrado que eu tinha feito. E aprendi muito, aprendi inclusive a ouvir. Aprendi ainda mais a aprender. E nas regiões metropolitanas, que foram criadas no meu governo e depois foram extintas, nós desenvolvemos a primeira política voltada à mobilidade metropolitana. Por exemplo, o anel viário de Criciúma, que ainda não está pronto, é uma prioridade escolhida pela região metropolitana de Criciúma no ano 2000. Ou seja, nós vamos fazer parceria com as associações das micro-regiões e, recriando regiões metropolitanas, vamos seguir a prioridade desta organização coletiva. Ok, réplica. Bom, eu fiz 2.000 obras em Florianópolis. 2.000 obras. Pavimentei mais de 1.000 ruas. São 300 quilômetros. Dá para ir daqui até Curitiba. Isso dá um grande orgulho para quem administrou uma cidade como Florianópolis. Mas todos os problemas estão resolvidos? É claro que não. Cada dia surgem mais problemas numa cidade. A cada dia surgem mais problemas num governo. Mas eu vou ter atitude. Eu vou trabalhar muito. Vou acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde, não ter final de semana e ter capacidade de enfrentar em qualquer crise, ser o primeiro a liderar, a governar. Quando eu fui prefeito, eu tive o prazer de exercer o verbo prefeitar. E como governador, a gente precisa governar. Réplica. Candidato Jean, eu ficaria muito triste se tivesse construído
o número de casas que a sua administração construiu, que foi exatamente uma, além da conclusão da Ponta do Leal, exatamente uma, e ter, na sua gestão que prossegue, já demolido mais de 89 construções irregularmente feitas. Eu não estou criticando a aplicação da lei, estou criticando a falta de fiscalização e o fato de derrubar casas em número muito maior do que aquelas que Vossa Excelência deveria ter construído. Eu construí um grande número e ainda sinto que me falta fazer mais em matéria de habitação popular. Ok. Candidato Jorginho Melo pode perguntar para Jorge Boeira e Odair Tramontim. Pergunto para o Tramontim. 30 segundos. Candidato, eu entendo que a saúde pública de Santa Catarina está doente. Mesmo que o governador diga que não. Filas que não termina nunca, gente morrendo na porta dos hospitais, criança morrendo na porta do hospital, 140 mil pessoas esperando uma cirurgia. Eu quero saber do senhor o que o senhor fará com urgência para resolver isso, se for governador de Santa Catarina. O diferencial do Partido Novo em relação aos partidos tradicionais, nós que nascemos da sociedade com um jeito novo de fazer política, senador, é fazer gestão, é colocar pessoas certas nos lugares certos, é compor as suas equipes por pessoas capacitadas, por profissionais qualificados, assim como faz Romeu Zema em Minas Gerais, assim como faz Adriano Silva em Joinville, as nossas referências em gestão. Então, o que nós vamos fazer para a saúde é gestão e não política, que é o que se tem feito ao longo dos anos. Santa Catarina, com um momento financeiro, fiscal, inigualável nos últimos anos, não pode permitir que mais de 100 mil catarinenses permaneçam em fila de espera para uma cirurgia. O catarinense não pode continuar submetido à humilhação, ao desconforto da velha e antiga ambulancioterapia que continua presente, apesar dos sucessivos governos que prometem acabar. Eu acompanho, eu faço campanha, a pré-campanha, eu andei pelo estado inteiro e testemunhei casos de pessoas de Chapecó, com uma medicina de ponta, ainda trazendo pacientes para Florianópolis para ser tratado. Nós vamos fazer gestão, vamos resolver esse problema crônico que ninguém antes resolveu. Réplica, candidato. Muito bem. Eu quero dizer para o catarinense que está nos vendo e nos ouvindo, eu vou levar a saúde mais próximo das pessoas. Tem que parar esse sofrimento daqui para lá e de lá para cá. Eu tive em Tubarão há poucos dias, entregando recurso para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, e vi em frente ao hospital um centro de radioterapia fechado. Isso é lamentável. E o governo de Santa Catarina, com todo esse pessoal na fila, o governo não gosta de gente, é incompetente ou não quer fazer. E o cofre está cheio de dinheiro. O governador fica dizendo que está sobrando dinheiro e as pessoas abandonadas. Muito bem. Senador, o Partido Novo vai contemplar, priorizar e trabalhar saúde com os hospitais filantrópicos que vivem no abandono. Eu resido em Blumenau há mais de 3 décadas e é uma das únicas regiões onde não tem nenhum hospital público e seguramente, com o perdão às demais regiões, tem a melhor medicina do estado de Santa Catarina, em todas as especialidades, transplantes e outras mais. Então já existe essa capacidade instalada, né? E esses hospitais vivem mendigando, vivem suplicando verbas do governo estadual. Por exemplo, o Hospital Santo Antônio recebe 600 mil por mês, e isso não pode ser aceito, e nós vamos entregar resultados utilizando a rede privada como parceira. Muito bem. O candidato Jorge Boeira agora necessariamente pergunta para Jorginho Melo. O setor agroindustrial localizado no oeste de Santa Catarina é um dos maiores complexos agroindustriais do mundo,
construído pelo esforço empreendedor daquela gente, de todos os catarinenses. São 55 mil agricultores associados, em torno de 130 mil empregos, mas que têm dificuldade para escoar a sua produção até os portos catarinenses. Qual a sua sugestão sobre o assunto e qual a medida que será tomada? Muito bem. Candidato Bueira, eu pretendo implantar em Santa Catarina um programa safra cheia, para fazer com que o nosso agricultor pare de perder recursos, tempo e dinheiro. Intempérie, seca, acontece de vez em quando, e ele perde. Então, eu quero fazer um seguro, a exemplo do que fez o governo federal, para que ele tenha o ressarcimento quando alguma coisa não der certo. Nós temos hoje em Santa Catarina 46 cooperativas. Faturaram o ano de 2021 mais de 48 bilhões. Quero fazer com que essas cooperativas, que são responsáveis por mais de 70% da nossa exportação, possam ter acesso. Vamos lutar por terminar as estradas, vamos falar sobre ferrovia, que vem de Cascavel a Chapecó, enfim, vamos falar de condições de infraestrutura, estando ao lado do presidente Bolsonaro, para que ele nos ajude, faça com que Santa Catarina, essas obras que são tão importantes para a nossa economia, a gente possa concluir o mais rápido possível. É isso que nós vamos fazer, é essa parceria. E sabendo fazer, protegendo o nosso agricultor, eu não tenho dúvida que esse estado é um dos melhores estados do Brasil para produzir. Réplica. Senador, a ferrovia, como o senhor falou, de Chapecó até Cascavel, que ainda será licitada, ela, na verdade, vai criar um corredor de exportação para o porto de Paranaguá. Porque nós não temos estradas em condições de trazer... E, aliás, eu ainda defendo a estrada também, porque fica extremamente mais fácil a lógica de transporte, mas o que reduz custo é ferrovia. E, principalmente, cada container movimentado no estado de Santa Catarina garante $1.200. E nós estaremos levando essa riqueza para Paranaguá. Ok, réplica. Quero dizer para o senhor que se a gente puder construir, terminar o projeto da ferrovia, que tanto se fala, tanto se falou já. Claro que o governo não tem como fazer, nem o estadual e nem o federal. Uma obra que vai custar mais de 23, 24 bilhões de reais. Vamos fazer o projeto e fazer uma convocação, uma licitação, para que alguém do exterior possa vir construir essa estrada, que demora, é uma obra para mais de 10 anos. Mas nós precisamos fazer com que as nossas estradas dê condições para que as mercadorias, que a produção de Santa Catarina chegue mais rápido nos portos. É por isso que a bancada tem trabalhado muito. Toda a bancada em favor de obras para Santa Catarina. Muito bem. Agora o candidato Tramontim necessariamente pergunta para Jorge Bueira. Candidato Jorge, prazer conhecê-lo. E eu ouvi na sua apresentação que o senhor é um homem preocupado com a educação. Aprendi nessa campanha, Esperidião, que a educação hoje é um componente da estrutura, na medida em que é essencial para o desenvolvimento econômico do Estado. Qual é a sua proposta para a educação de Santa Catarina? Olha, lugar de criança é na escola. Nós queremos que todas as crianças, nas creches, na educação infantil, no ensino fundamental, permaneçam na escola integral, na escola o tempo todo. E nós queremos, principalmente, que o jovem do ensino médio tenha a perspectiva da realização dos seus sonhos. Nós temos uma evasão escolar que, em Santa Catarina, no ensino médio, em torno de 25%. São 260 mil alunos matriculados e 66 mil
evadiram da escola por falta de condições de permanência. Nós vamos criar uma renda cidadã para que esse cidadão permaneça na escola e vamos comprar vagas nas universidades catarinenses, principalmente no sistema, nas universidades comunitárias, do sistema ACAF. Vamos criar um crédito educativo para esse cidadão pagar depois de formado, igual a 2 vezes o tempo que ele permaneceu na escola, e nós temos convicção que os reflexos da educação em Santa Catarina se fará sentir em melhorias de salário, principalmente, fará sentir na melhoria de vida do cidadão, mas, sobretudo, vai impulsionar a economia catarinense e nós estaremos cada vez mais participando de um círculo virtuoso. Réplica? A obrigação principal do Estado é ensino médio. E eu tenho acompanhado que nos últimos 10 anos o IDH, candidato, tem permanecido em 3,8, quando das escolas particulares está em 6,1. Então o Partido Novo quer investir no ensino profissionalizante, comprando vagas do Sistema S, como nós temos feito lá em Minas Gerais, para qualificar a mão de obra, porque é inaceitável que nós tenhamos inúmeras vagas em aberto, em especial nos setores de tecnologia, hoje há quase um apagão, e multidões de desempregados. Então, o Partido Novo vai investir em escola profissionalizante porque você cria renda, qualifica a vida das pessoas e melhora. Perfeito. Pode completar. E contribui para o desenvolvimento humano e econômico. Perfeito. Réplica? Olha, eu não tenho dúvida que o caminho de Santa Catarina, como diz o governador, é bem verdade que o desemprego é o menor do país, mas isso foi construído pelos nossos ascendentes, pelos nossos empreendedores catarinenses, todos aqueles de diferentes etnias que vieram para Santa Catarina e muitos se dedicaram à produção agroindustrial, ao ramo metal mecânico, plástico, em suma, metalurgia, móveis e vários setores da economia do estado catarinense. O estado catarinense tem uma produção diversificada e distribuída pelo estado todo. Então, esse crescimento é resultado da força dos empreendedores catarinenses. Muito bem, prezados candidatos. Encerramos este primeiro bloco do debate com candidatos ao governo de Santa Catarina. Em alguns minutos, voltamos com o terceiro bloco. Grupo SCC, direto ao voto nas eleições 22. Voltamos com a transmissão do primeiro debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Estamos ao vivo no SCC SBT, no portal scc10.com.br e numa rede de rádios, Clube de Lages, Gralha Azul de Urubici, Cidade em Dia de Criciúma e Cidade de Tubarão. Neste bloco, seguimos a dinâmica do bloco anterior. Em sorteio prévio, realizado momentos antes do debate, o primeiro candidato a perguntar é Jorge Moreira. A quem? Senador Espiridião, a mim. Muito bem, 30 segundos. Tem um tema que não é pacificado na sociedade, no país e em Santa Catarina, que é o tema do incentivo fiscal, que, segundo informações, a nível nacional o orçamento desse ano atingir em torno de 400 bilhões de reais. Mas aqui no estado de Santa Catarina se fala também em torno de 30% do orçamento estadual. O senhor vai dar continuidade, vai manter esses incentivos fiscais ou o senhor vai eliminá-los? Eu quero lhe agradecer muito, porque isto nós tentamos como parlamentares. Não é acabar com o incentivo fiscal, mas é avaliar o custo e o benefício em face das metas propostas e dos resultados alcançados
Eu tenho um projeto sobre esse assunto desde 1991, que foi remodelado, que contou, inclusive, com contribuições suas, não no projeto, mas na ideia, e eu não consigo vê-lo aprovado. Já está na 4ª edição. Não é para acabar com o incentivo fiscal. Pelo contrário, nós temos que incentivar principalmente a diversificação. Santa Catarina, e o senhor foi muito feliz quando disse que exporta containers, e cada container representa $1.500, no mínimo, de valor agregado, e muitas vezes é mais. Santa Catarina e o Brasil têm o grande caminho da reindustrialização inteligente, ou seja, reduzir as nossas dependências em matéria de importação de produtos, e a pandemia nos ensinou que nós não podemos confiar no suprimento da China. Nós importamos máscara, não só respiradores. Então, a reindustrialização inteligente que o Brasil e Santa Catarina precisam conseguir, precisa de avaliação de custo-benefício. Eu tenho um projeto, o projeto 378 de 2017, e o senador Espiridião Amin tem um projeto que foi apensado ao meu projeto, mostrando claramente que aquele é o caminho e que as medidas inovadoras e os projetos inovadores devem ter o reconhecimento tanto pelo senador Espiridião Amin, assim como pela própria deputada Ângela Amin, que reapresentou o meu projeto. Portanto, esse é um projeto que pacifica esse tema de incentivo fiscal, não só no país, mas também em Santa Catarina. Isso é uma ação inovadora, isso é um jeito diferente de fazer gestão. Se me permite complementar, vamos comparar o quê? Vamos comparar 3 coisas. O que o consumidor ganha com esse incentivo? Segundo, o que nós conseguimos melhorar em matéria de competitividade? Ou esse suporte vai ficar para sempre? E o mais importante de tudo, o que se mantém de emprego e o que gera de emprego qualificado, com educação, com um salário melhor. São esses 3 os parâmetros, não para acabar com o incentivo fiscal, mas torná-lo inteligente e bom para o país, não bom apenas para um dos parceiros desse esforço. Muito bem. Agora o candidato Tramontim. Pergunta a quem? Ao candidato Décio. Candidato Décio, eu sou um promotor de justiça, dediquei a minha vida toda, mais de 3 décadas, no combate ao crime. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou o fim das saidinhas temporárias dos presos e o PT, o PSOL e suas linhas auxiliares de esquerda foram os únicos que votaram contra. Qual é a sua posição? A minha posição é acabar com os absurdos e excessos que o Brasil foi submetido. Na verdade, o Brasil foi submetido a uma guerra. E esta guerra, a primeira vítima é a verdade. A verdade dos acontecimentos que, inclusive, o Ministério Público, parte dele, que não é o seu caso, submeteu o presidente Lula neste calvário desta prisão injusta que lhe tirou a liberdade durante 580 dias. Este calvário que estabeleceu um processo verdadeiramente agressivo da quebra do Estado de Direito, retirando um princípio fundamental, que não é só do processo de direito, é um princípio da vida e da democracia, que é a presunção da inocência. Tanto que, passados esses períodos, nós estamos diante de uma situação onde 25 processos literalmente foram anulados. E não há dúvidas da inocência do presidente Lula. Eu acredito, Tramontim, que nós temos que aproveitar este episódio para que nós não permitamos que o Estado seja um algoz da liberdade e da própria justiça, porque sem isso não haverá democracia. Eu vejo com preocupação, candidato Décio,
porque o governador é o comandante das forças públicas estaduais. E me preocupa muito um governador ter bandido de estimação. A anulação do processo foi feita no tapetão. Então, eu, como promotor de justiça, tenho a responsabilidade como governador de endurecer a lei penal, de construir presídios, de não permitir que essas saidinhas temporárias sirvam de suporte para os criminosos cometer crimes, de feminicidas saírem Dia das Mães tendo matado a mãe dos seus filhos. Então, o Partido Novo é pelo restabelecimento da prisão em segunda instância e tanto mais quanto for possível para manter bandido na cadeia. Eu, inclusive, quero lhe convocar nesse momento, eu que lhe conheço, sou pertencente à sua cidade, dos quais você me acompanhou pelo período em que fui 8 anos prefeito, 3 vezes deputado federal, vereador na cidade de Blumenau. Eu quero aproveitar esse momento para que você também estabeleça no decorrer do debate que vamos realizar os assuntos que nós precisamos resolver, principalmente no Judiciário e no Ministério Público, com ações criminosas, como foi Dallagnol, como foi Sérgio Moro, que não tem precedentes no Judiciário e na história do nosso país. Eu acho que nós temos que ter um marco regulatório para estabelecer um verdadeiro Estado de Direito para o nosso país. Ok. Candidato Carlos Moisés, pergunta. Para Tramontim. Tramontim, perfeito. Bom, na educação, Santa Catarina, nos últimos anos do nosso governo, investiu valores históricos na educação dos catarinenses. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, nós investimos o mínimo constitucional, superamos isso, 7,4 bilhões de reais, colocamos salários adequados para os professores, um piso remuneratório de R$5.000, e eu vi o senhor falando que vai criar bolsas de estudo. Nós estamos fazendo e criamos, inclusive, para o ensino médio. Qual efetivamente é o seu projeto? Governador Moisés, o ensino médio, como o senhor bem sabe, é obrigação do Estado, e a melhoria na educação não se faz tão somente com o aumento dos professores, que é um componente importante. Nós precisamos, e esse é o desafio do Partido Novo, trazer a educação para o século XXI. Nós temos alunos digitais e professores analógicos. Temos multidões de desempregados e oferta de empregos, inclusive qualificados, porque o Estado não tem provido o ensino médio da educação profissionalizante que ele merece, que ele precisa. Eu, esses dias, estava na região de Joinville, em que se tem lá cerca de 15.000 vagas em abertas e 10.000 desempregados. Coisa que é absurdo, porque, ao mesmo tempo, demonstra que os nossos jovens estão abandonando as escolas, estão sem qualificação para proporcionar o desenvolvimento econômico. E nos 4 anos de governo do senhor, eu acompanhei, o IDEB não aumentou 1 ponto. Então, não adianta dar aumento para professor se não qualificá-lo. E o Partido Novo tem esse compromisso de qualificar o professor e trazê-lo para o século XXI e que a escola cumpra a sua função, que é entregar jovens qualificados para o mercado de trabalho. Na verdade, a melhoria do ensino depende de uma persistência na valorização dos professores. Sim, esse resultado vem a médio e longo prazo. Nós estamos falando daquilo que nós efetivamente criamos a bolsa para o ensino médio. Um aluno ganha quase R$600 por mês para estar estudando, que é o lugar dele, sala de aula, e não ter que trabalhar. Nós, num único ano do nosso governo, nós investimos mais no Uniedu, no Bolsa de Estudos para o sistema CAF, para os nossos alunos carentes, do que 4 anos do governo anterior. Os nossos números na educação são absolutamente incomparáveis. Estamos investindo na infraestrutura de mais de 1.000 escolas catarinenses, intervindo e dando efetivamente educação de qualidade. O resultado virá, o professor que está me assistindo agora entende isso. Governador, não adianta investir se o senhor não melhora os resultados. Lá em Joinville, onde o Novo administra, nós criamos lá o IDEM, que é o Índice de Desenvolvimento Municipal, através do qual o prefeito municipal
vai avaliar os índices de aprendizado, vai medir os índices de aprendizado e pagar e compensar o professor e a comunidade de ensino pelos resultados atingidos. Eu quero levar isso para toda Santa Catarina, a exemplo do que já tem sido feito lá em Minas Gerais, no sentido de atualizar a educação, como eu disse antes, trazer para o século XXI. Nós precisamos condicionar as melhorias, né, o salário dos professores, ao resultado que ele puder entregar. Muito bem. O candidato Décio Lima agora pode perguntar a Jorge Boeira, Carlos Moisés, Jean Loureiro e Jorginho Melo. Quero perguntar a Carlos Moisés. Moisés, você foi eleito pelo Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, numa eleição atípica dos acontecimentos que se possa ter registro na história do nosso Estado. Como é que você avalia os acontecimentos concernentes às obras de Jair Bolsonaro em Santa Catarina como governador do Estado? Olha, Décio, nós somos o governo do Estado, das 27 unidades da Federação, a mais colaborativa com o governo federal. Eu fui vítima de muitas fake news a respeito disso. Nós somos o governo mais colaborativo com o governo central do Brasil. Nós estamos investindo, inclusive, na infraestrutura dos municípios, na infraestrutura das nossas rodovias estaduais, do Estado de Santa Catarina, daquilo que nós devemos fazer e fazendo além do que nós precisávamos fazer. Nós estamos investindo 465 milhões de reais em obras de infraestrutura federal. As BRs 470, 163, 280 e a 285, todas as obras federais hoje avançam com recursos dos catarinenses que estão me assistindo agora, porque nessas rodovias, quem anda nelas são os catarinenses. Quem está sofrendo nessas rodovias, muitas vezes morrendo nessas rodovias, são os catarinenses. Então, nós tomamos a decisão de ser um governo colaborativo na infraestrutura. Durante a pandemia, mesmo não habilitando as UTIs no Ministério da Saúde, nós bancamos com dinheiro dos catarinenses R$6 mil a diária de cada UTI, para que a gente pudesse salvar o maior número de catarinenses. E nós podemos ter perdido 80 mil, lamentamos os 22 mil mortos, mas salvamos vidas de forma colaborativa com o governo federal, sem reclamar, sem sentar e chorar e avançando. E estamos ainda investindo mais em infraestrutura nos municípios, fazendo com que o nosso estado seja o que mais cresce no Brasil. Olha, isso é algo inexplicável. Um Estado colaborativo neste modelo republicano com o governo federal de um governador eleito pelo Jair Bolsonaro, de um partido que está apoiando Jair Bolsonaro e tem que dar recursos do povo de Santa Catarina para executar as obras que são de obrigação do governo federal. Enquanto o senhor faz essa descrição aqui de valores e de investimentos, nós temos mais de 100 mil catarinenses, por exemplo, esperando cirurgias eletivas. O que o presidente da República fez aqui foi fazer 2 motocicletas, entregar 2 caminhões de bombeiro, que pelo menos é o que sei. Não há uma pauta de investimento e de políticas relacionadas com a agenda do governo do Estado de Santa Catarina. Nessa toada colaborativa, Décio, nós também investimos no agronegócio, complementamos as emendas parlamentares federais com 30 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, para contemplarmos todos os municípios que receberam implementos agrícolas. Avançamos em saúde, sim, avançamos em infraestrutura e estamos caminhando de forma colaborativa com o governo central para que a gente possa fazer mais também pela saúde dos catarinenses. Você colocou aí a questão das cirurgias eletivas. Nós estamos saindo de 11 mil cirurgias eletivas para 22 mil cirurgias eletivas, pactuando com os hospitais que estão na política hospitalar catarinense criada pelo nosso governo, para até o final do ano nós zerarmos essa fila. Isto, na sua cidade, você pode conversar com o diretor do seu hospital, vai ver a diferença que é, nos dias de hoje, a política hospitalar catarinense. Muito bem. Agora o candidato Esperidião a mim pode perguntar para Boeira, Jean ou Jorginho? Eu vou perguntar para o Jorge Boeira e quero falar sobre educação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o marco da educação digital. Isso significa o quê? Realmente levar a sério
que o aluno só vai ficar na escola se houver especialmente no ensino médio, e o senhor conhece ensino profissionalizante, como poucos aqui, só vai ficar na escola se ele perceber a sua utilidade. Então, eu queria o seu comentário a respeito desse momento. Olha, a educação profissional é uma educação que qualifica o cidadão e que oportuniza a ele uma melhoria salarial e que, a partir disso, ele melhora de vida. Mas eu tenho uma grande preocupação, senador, com aqueles projetos que são aprovados no governo federal, que tem uma PEC 188, que ela acaba com a vinculação de recursos para a educação e para a saúde. Na verdade, bota os dois recursos no mesmo saco. E o gestor pode decidir se ele vai gastar todo aquele dinheiro em saúde ou educação. Mas, na verdade, o que falta é dinheiro para a educação e dinheiro para a saúde. O que precisa é mais recursos. Acaba com os reajustes obrigatórios dos professores do funcionalismo público. E pior, eu mesmo participei da construção do projeto que criou o Fundo Social do Pré-Sal, onde 75% daqueles recursos vão para a educação e 25% para a saúde. Esse projeto acaba com os recursos que devem ser destinados para a educação e para a saúde. Bom, eu tenho confiança de que esta PEC não vai ser aprovada. E tenho confiança, sim, em que nós precisamos, em Santa Catarina, desenvolver ao máximo essa modernização pela internet na escola, que já tem previsão de recursos, tem inclusive acompanhamento mensal, e o que é mais importante, colocar a educação como o fundamento para que o Estado continue sendo exitoso. Se nós não qualificarmos o nosso empresário, o nosso pequeno empresário, o professor permanentemente, nós não teremos aquele avanço de resultado que é tudo que eu tenho aprendido. Gestão pública por indicadores, no caso da educação. Eu, de fato, espero, senador, que tanto o senhor quanto os outros senadores do estado de Santa Catarina tenham atenção com esse projeto, porque ele poderá desestruturar toda a escola pública, não só no estado catarinense, mas em todo o país, a partir do momento que ele também permite que o executivo possa comprar vagas nas escolas privadas, fazendo com que a escola pública, em determinado momento, vá passar por uma grande dificuldade, até mesmo enquanto estivermos comprando vagas nas escolas privadas, não será investido recurso nenhum na escola pública. Perfeito. Agora o candidato Jean Loureiro necessariamente pergunta para o candidato Jorginho Melo. Candidato Jorginho, talvez você não saiba, ou aquele que está assistindo não saiba, mas muita gente é prisioneiro da sua própria casa. São pessoas com deficiência física e outras deficiências que o ônibus não chega até o local onde mora. É por isso que nós criamos o programa Porta a Porta. Lá, veículos adaptados pegam as crianças, levam na praia, levam na fisioterapia, na escola, para passear. Muda a realidade dessas pessoas. Qual a sua opinião sobre esse programa e qual o seu programa de inclusão social no governo? Tudo bem, Jean. Eu quero dizer às pessoas que estão nos vendo, todo o programa que for ao encontro das pessoas terá um olhar muito positivo da minha parte. Por exemplo, na pandemia, eu criei a maior linha de crédito tida até hoje no Brasil, que foi o Pronamp. Eu sou o autor do Pronamp. Esse projeto que salvou mais de 10 milhões de emprego a nível nacional. Aqui em Santa Catarina, mais de 750 mil empregos. Socorremos mais de 62 mil empresas. Então é por isso que eu tenho muito orgulho em poder dizer que um projeto como esse não deixou fechar as empresas aqui em Santa Catarina. A política do governo municipal e do governo
estadual fecharam empresas, fizeram com que o catarinense fosse para a rua, aumentou o número de favelas, aumentou o número de pessoas que estão dormindo na rua. É por isso, prefeito Jean, que eu quero fazer com que o emprego, que a empresa não feche. A política na pandemia, a política feita pelo governo do estado e pelo seu governo na prefeitura, desempregou o catarinense. E no nosso governo, isso não vai acontecer. Quando a gente fez o porta a porta, muita gente me perguntava assim, mas Jean, tu quer levar o deficiente para a praia? Por que não para a praia? Vou levar para a praia, para passear, no parque, onde ele quiser. Eu quero inclusão social de verdade. E foi assim que nós fizemos com o Restaurante Popular, com o programa As Mulheres Vítimas de Violência, com programas aos jovens. Mudamos a vida das pessoas para melhor, especialmente aqueles que mais precisam. Mas não esqueci de capacitar, não. Capacitei todos, até aqueles que estavam fora de exclusão. E diferente do que o senador coloca, aqui em Florianópolis fizemos a cidade que gerou mais empregos em Santa Catarina. Cuidamos da vida e da saúde, mas também cuidamos dos empregos e da economia. Candidato Jorginho? Candidato Jean, isso não é verdade. É O senhor verdade, precisa assumir a responsabilidade e pedir desculpa à população. O que o senhor foi o que mais desempregou gente aqui, fechando bares, restaurantes, fazendo que as pessoas se desesperassem e fossem para a rua. Enquanto eu fiz o Pronamp em Brasília, quando a gente estava trabalhando para salvar empregos, o senhor estava viajando em Cancún, se divertindo, e aqui as pessoas indo para a rua, as pessoas indo dormir na rua, desempregando família, desempregando o catarinense. Então o senhor tem uma grande oportunidade em poder pedir desculpa para as pessoas que o senhor tirou o emprego e fez de dormir e morar na rua. Muito bem. Antes de Jorginho Melo retribuir a pergunta a Jean Loureiro, nós temos que informar que o próximo e último bloco será exclusivo no scc10.com.br. Então você já fique ligado aí, que teremos mais um quarto bloco, podendo acompanhar a parte final do debate. Muito bem. Agora, Jorginho Melo, Jean Loureiro. Vamos continuar nesse bate-bola. Prefeito Jean, o senhor foi prefeito 2 vezes e eu gostaria de saber o que o senhor acha dessa linha de crédito que eu fiz, essa autoria do Pronamp, a gente possa implantar em Santa Catarina através do nosso Badesc, para salvar emprego, para motivar empresas a não fechar e continuar dando emprego. É isso que as pessoas precisam. Bom, eu acho que tem que fazer muito mais. Eu fiz muito mais como prefeito de Florianópolis. Eu tive a oportunidade de implementar o Juro Zero Floripa, que deixou de atender apenas o microempreendedor individual e passou a atender também o microempreendedor. Isso gerou mais empregos. Diferente do que coloca o CAGED, a informação do Ministério do Trabalho apontou Florianópolis em 2021 como a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Nós qualificamos aquele que tinha dificuldade em trabalhar, qualificamos aquele que estava trabalhando para trabalhar ainda mais. Demos oportunidade a quem não tinha oportunidade. Construímos uma cidade diferente. E é assim que eu quero fazer em Santa Catarina. Eu quero poder ter o Estado, ter na parceria do Senai, ter na parceria do Sebrae, parceria com outros órgãos, a capacidade de poder avançar. Eu, diferente do que falo, acordo cedo, trabalho muito, me dedico muito à cidade e vou me dedicar muito ao Estado. Por isso que a gente quer modificar e trazer um novo quadro, um quadro de desburocratização, pois aqui em Florianópolis demorava 76 dias para abrir uma empresa. Hoje, dependendo da empresa, você pode abrir em até 4 horas. 4 horas você pode abrir uma empresa. Buscamos dar agilidade, tirar todos os tropeços necessários. E quando você financia Juro Zero, subsidiado pela prefeitura, a empresa gera mais um emprego. Ela dá mais uma oportunidade. E a gente vai continuar fazendo isso, fazendo que o governo do Estado possa ampliar ainda mais as suas atividades, capacitar cada vez mais e permitir que quem quer trabalhar possa trabalhar, que as empresas possam expandir e que o catarinense possa aumentar a sua renda. Réplica,
Candidato Jorginho. Eu quero implantar aqui em Santa Catarina o Pronamp catarinense, para oferecer à micro e pequena empresa condições de melhorar o seu ambiente de negócio. Contratar mais um, se fortalecer, gerar emprego, porque é isso que precisa. Foi uma linha de crédito extraordinária que eu e o presidente Bolsonaro conseguimos fazer. E foi um sucesso, emprestamos 62 bilhões no Brasil. Aqui em Santa Catarina, prestamos 4 bilhões. Salvamos 750 mil empregos. 62 mil empresas foram socorridas. Então, eu quero implantar aqui em Santa Catarina um Pronamp catarinense para ajudar as nossas micro e pequenas empresas. A tréplica, candidato Jean. Bom, eu já fiz como prefeito, vou poder fazer ainda mais como governador. Você conhece a minha capacidade de trabalhar, o meu estilo de trabalhar e de poder fazer diferente. Eu fiz isso na educação, onde deixamos uma das melhores do país. Fiz isso na saúde, passou a ter a melhor atenção básica à saúde do país. Fiz isso na área social, com programas de inclusão social que nunca nem se imaginavam antes que passaram a acontecer. Fiz isso na proteção dos animais, políticas que o governo do Estado precisa implementar. Vou fazer de maneira diferente para que o apagão da falta de mão de obra qualificada possa sumir no quadro de Santa Catarina. Ter mais investimentos, mais trabalho, continuar acordando cedo, trabalhando muito, dormindo tarde e me dedicando, como sempre fiz. Você me conhece, por isso que você me deixou com a maior aprovação que o prefeito já teve em Florianópolis. Perfeito. Muito bem. Encerramos mais uma rodada, mais um bloco do debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Em poucos minutos voltamos com o quarto e último bloco. Mas desta vez, como já dissemos, com exclusividade no scc10.com.br. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela aí, ou digite o endereço scc10.com.br e continue com a gente em nosso portal. Grupo SCC, direto ao voto nas eleições 22. Direto ao voto. Oferecimento Fiesc, indústria, o coração de Santa Catarina. Bebê versus